George Orwell foi um dos mais famosos escritores ingleses do século XX. Foi um autor do modernismo e suas obras apresentam uma linguagem marcada pela simplicidade e objetividade, o que acaba atraindo muitos leitores no mundo inteiro. George Orwell nasceu na Índia, em Monte Harry, mas como seu pai era britânico, teve uma educação inglesa. Quando completou 4 meses de vida, se mudou para a Inglaterra. Em 1927, abandonou o emprego de Polícia Imperial Indiana na Birmânia e em 1928 foi morar em Paris, onde viveu cerca de 1 ano e meio. Foi trabalhar em Londres e conheceu Eliane, com quem se casou. Seu nome não era George Orwell, seu verdadeiro nome era Eric Arthur Blair. Ele tinha vários fãs famosos, ele fazia vários bicos durante a vida, tinha tatuagens, teve uma amante brasileira e um manuscrito de A Revolução dos Bichos quase foi destruído. As obras mais conhecidas é A Revolução dos Bichos, que foi escrita em 1945, e 1984, que foi escrita em 1949. Livro 1984. Winston Smith, Julia O'Brien, Grande Irmão e Emmanuel Goldstein. O livro é considerado uma distopia, tendo como cenário uma sociedade governada pelo regime totalitário do partido, em que os fatos são distorcidos e impera censura e vigilância constante à população. Aqueles que não obedecem ao partido são entregues à polícia do pensamento. A função desse departamento é justamente fiscalizar o comportamento, repreender e punir todos aqueles que pensam de forma independente e contrariam o grande irmão. Mesmo sendo escrito em 1949, todas essas formas de vigilância estão presentes no cotidiano dos cidadãos, às vezes de forma velada. A tecnologia tem contribuído cada vez mais para ampliar o controle dos cidadãos e a perda da privacidade. A massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. 2. Enquanto eles não se conscientizarem, não serão rebeldes autênticos e, enquanto não se rebelarem, não tem como se conscientizar. 3. Porque se lazer e segurança fossem desfrutados por todos igualmente, a grande massa de seres humanos que costuma ser embrutecida pela pobreza se alfabetizaria e aprenderia a pensar por si. E depois que tudo isso acontecesse, mais cedo ou mais tarde, essa massa se daria conta de que a minoria privilegiada não tinha função nenhuma e acabaria com ela. 4. Nada a temer do lado dos proletários. Abandonados a si mesmos, continuarão trabalhando, reproduzindo-se e morrendo de geração em geração, século após século, não apenas sem um menor impulso no sentido de rebelar-se, como incapazes de perceber que o mundo poderia ser diferente do que é. 6. Em geral, quanto maior a compreensão, maior o engodo, quanto maior a inteligência, menor a saúde mental. 7. O fato de ser uma minoria, mesmo uma minoria de um, não significava que você fosse louco. Havia verdade e havia inverdade. E se você se agarrasse à verdade, mesmo que o mundo inteiro contradissesse, não estaria louco. 8. O grande irmão está de olho em você. Pró-democracia, antinarcisismo, antifascismo, antitotalitarismo, anti-stalinismo, anticatolicismo. Escrita no começo da Guerra Fria, a narrativa é fruto de um contexto histórico, marcado pelas disputas políticas e ideológicas. O enredo apresenta as guerras constantes como uma forma premeditada de manter os privilegiados no topo, através da dominação das classes mais baixas. A linguagem utilizada no livro 1984 é de fácil compreensão, com palavras bem atuais.